Jeremias 32, versículo 38. Diz assim a palavra: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Quando a Bíblia fala, quando Deus fala que vai nos dar só um coração e um só caminho, significa que você vai ser fiel a quem? A Deus. Só tem um caminho, e esse caminho é Jesus. Só tem um caminho, e esse caminho é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho. Ele não disse: eu sou um dos caminhos. Jesus poderia falar: eu sou um dos caminhos. Não, só tem um. Só tem um caminho. E o caminho é Jesus. É você viver para Ele. É você servir a Ele. Um só coração. Ou seja, você vai amar somente a quem? A Deus. Vai amar somente a Deus. O seu coração, a sua vida, pertence a quem? A Deus. O mundo. Você não é mais do mundo, você não ama mais o mundo. E nem as coisas que há no mundo. Você ama a quem? A Deus. E Jesus mesmo disse: não tem como servir dois senhores. Não tem como servir dois senhores. Não tem como amar a Deus e as riquezas. Ele dá o exemplo das riquezas, dos prazeres, das coisas do mundo. Não tem como ficar dividido. Está escrito ali, ó. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ali ele fala das riquezas, Ou seja, servir a Deus e as riquezas. Ele dá o exemplo das riquezas, porque a grande maioria dos ricos, dos que têm riquezas, eles não querem nada com Deus, é ou não é? Sim ou não? Muita gente aí fora que o Deus deles é o dinheiro, a riqueza. Não que Deus seja contrário à riqueza, até porque a riqueza é de Deus. Quem está compreendendo, gente? Deus é dono do ouro e da prata. Tudo pertence a Deus. Mas o problema é que o coração dela está na riqueza. Aí não tem como, ela amar a riqueza e amar a Deus. Não, ela tem que amar a Deus. Diga glória a Deus. Quem ama a Deus, ele tem tudo, inclusive a prosperidade, a riqueza, tudo. É promessa de Deus. Está lá no livro dos Salmos, que na casa de quem serve a Deus, há prosperidade e riqueza. Ou seja, quem serve a Deus também tem riqueza. Mas o amor dele está em Deus. O coração dele está em quem? Em Deus. Mais embaixo, no versículo 1, ele diz assim: aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Ou seja, tem prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza. Está vendo aí, ó?
Na sua casa pode ter riqueza. Diga glória a Deus. Aliás, é a promessa de Deus, né? É a promessa, não é o título que diz lá? O que diz no título ali? Ó? Promessa da vida futura aos piedosos. Então é promessa de Deus. Está escrito ali, ó, que na sua casa há prosperidade e riqueza. Quem quer riqueza na sua casa? Prosperidade. É a promessa de Deus. Mas quando Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores, ou seja, em primeiro lugar na sua vida é Deus. Deus está acima de tudo. Deus é o mais importante. Quem está compreendendo, gente? Você pode ganhar o mundo todo, mas o mais importante para você é a presença de quem? A presença de Deus. Deus em primeiro lugar. E aqui ele diz assim, continuando a mensagem: dá-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Ou seja, aquele que teme a Deus, aquele que anda no caminho, aquele que procura agradar a Deus, aquele que leva a vida com Deus a sério, tem um compromisso, então ele está fazendo bem para ele mesmo e também para a sua família, os seus filhos. Quem está compreendendo, gente? Quem teme a Deus, quem serve a Deus, ele está fazendo o que é certo, para o bem dele, porque o mal está aí. O mal ele age, o mal tem agido, o diabo ele veio para roubar, matar e o quê? Destruir. E o mal não vai parar não. Teoricamente, a pandemia aí está acabando. Está a vacina avançado. Quem já vacinou aqui? Já vacinou? Aí, ó, toda a igreja. Então, acabar a pandemia, vai estabilizar, né, vai controlar aí o vírus, vai acabar. Mas o diabo continua aí. Sim ou não? É ou não é? Continua. Os problemas vão continuar. Vai acabar a pandemia, aí vai voltar tudo normal. O diabo continua trabalhando. E nós vamos continuar servindo a quem? A Deus. Porque enquanto você viver, Deus vai fazer o bem na sua vida. Amém? Deus vai agir, vai operar, enquanto você servir. Só que você tem que permanecer no caminho. Quem está compreendendo, gente? Tem gente que se desvia. Deus dá o caminho para ela, Deus dá um novo coração, uma nova vida, Deus dá um novo caminho para ela, mas ela despreza. Tem gente que despreza. Tem gente que se afasta do caminho. É ou não é? Tem gente que se afasta. Ela se afasta do caminho e aí ela deixa de ser abençoada. Quer ser abençoado, quer ver o bem na sua vida, o bem de Deus na sua vida, então tem que ser fiel, tem que andar no caminho que Deus nos consagrou. Diga glória a Deus. Lá em Hebreus fala que através de Cristo, Ele nos consagrou um novo e vivo caminho, ou seja, um caminho de bênção, de vitórias, um caminho abençoado, um caminho que vai fazer o bem para a sua vida, para a sua casa, sua família. Mas tem muitos que acabam saindo do caminho, desprezando o caminho. Não achou ainda não? Está em Hebreus, irmão. Está em Hebreus lá, onde ele fala, né, tem intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Está escrito ali, ó. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos,
Pelo sangue de quem? Sangue de quem? De Jesus. Pelo novo e vivo quê? Caminho. Quer dizer, esse caminho é um caminho novo. Ou seja, o caminho de Deus, o caminho de Jesus. Esse caminho, servir a Deus, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E através do sacrifício de Jesus na cruz, hoje nós servimos a Deus, hoje andamos no caminho de quem? De Deus, que é o caminho de bênçãos, é o caminho de vitórias. Eu, na minha adolescência, eu pensava assim, talvez quando eu tiver velhinho, talvez eu vá numa igreja de crente. Talvez que eu pensava que ser crente, que servir a Deus, era uma pessoa fanática, uma pessoa religiosa. Mas, na verdade, eu não sabia de nada, né? Eu só conhecia o mundo. E quando Deus me escolheu e me chamou para fazer a obra, então eu vi que é o caminho da vida. Quem está compreendendo, gente? O caminho que eu estava, que era do mundo, que era de vícios, de vida errada, era o caminho da morte, era o caminho da destruição, era o caminho da perdição. Até que eu conheci Jesus. Aí eu vi e conheci um novo caminho, caminho de bênção. Diga glória a Deus. É o caminho de vitórias. E desse caminho nunca mais eu saio. Quem está nesse caminho? E nunca mais você vai sair. Nunca mais você vai se desviar do caminho. É para o seu bem, né? Quem é inteligente não se desvia, é ou não é? Quem é inteligente, ele não se desvia do caminho, não. Ele permanece fiel, que ele sabe que ele sempre vai ver o bem na vida dele. Aí no versículo 40 ele diz assim: farei com eles aliança o quê? Eterna, segundo a qual não deixarei de lhe fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Está ali, ó, nunca se aparte. Nunca se aparte de Deus, nunca. Permaneça sempre fiel a quem? Fiel a Deus. Porque nós temos com Ele essa aliança com Cristo, aliança com Deus, compromisso. A sua vida tem que estar sempre nas mãos de quem? Mão de Deus. Deus tem uma aliança com você. Quem tem aliança com Deus? Tem aliança? Então jamais quebre a sua aliança com Deus, porque a promessa é que Deus sempre vai fazer o bem para você. Amém? Sempre. Não tem como acontecer o mal. Não tem. Os problemas vêm, as lutas, as tribulações, as provações, as adversidades, elas vêm. Mas Deus sempre vai fazer o bem para você. Amém? Sempre. Sempre vai fazer. Eu sempre me apego naquela palavra que Deus diz, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a quem? A Deus. Tudo coopera para o bem. Não é para o mal, não. É para o bem. Tudo vai cooperar para o seu bem. Está escrito ali, é promessa. Sabemos que todas as coisas, não é algumas coisas, não. Não é algumas coisas.
São todas as coisas. Até a adversidade é para o seu bem. Quem está compreendendo, gente? As lutas, tribulações, as provações, até isso é para o seu bem. É para o seu bem porque Deus está no controle. Deus está no controle de tudo. Não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento de Deus. Sem Deus permitir. Quem está entendendo, gente? Nada. Não acontece nada sem a permissão de quem? Sem a permissão de Deus. Deus está no controle de tudo. Mas para Ele estar no controle da minha vida e da sua vida, nós temos que permanecer no caminho. Quem está compreendendo, gente? Eu tenho que viver a vontade de Deus, eu tenho que fazer a vontade dEle, eu tenho que ser fiel a Ele, eu tenho que estar buscando a Ele, servindo, porque aí Ele pode cuidar de mim. Amém? Deus só pode cuidar da minha vida se minha vida estiver na mão dEle. Como diz lá no Salmo 91, se eu tiver a sombra do Altíssimo. Se eu estiver na sombra do Altíssimo, aí Ele cuida, aí Ele guarda, Ele protege, livra do mal, me abençoa, faz o bem na minha vida, realiza os meus sonhos. Eu tenho que estar à sombra, está ali, ó. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Quer dizer, a sombra, quer dizer, sombra. Aí você lembra de uma árvore bem grande. Aí tem a sombra daquela árvore. Para você estar na sombra, você tem que estar debaixo, não é assim? É ou não é? A sombra é sempre embaixo. Então a sombra é quem está ali servindo a Deus. Figuradamente falando, né? É você estar na presença de Deus. Quando você serve a Deus, você busca a Deus, então você está na presença dEle. E como você está na presença dEle, você está na sombra. Diga glória a Deus. Você está protegido, está guardado, está abençoado. E Deus sempre vai fazer o bem para você. Quem entendeu a palavra? Você entendeu? Sempre Deus vai fazer o bem. Creia nisso e coloque essa palavra no seu coração. Tudo coopera para o bem. Tudo vai cooperar para o seu bem. Diga glória a Deus. Tudo vai cooperar para o seu bem. Essa é a mensagem de hoje, que Deus, Ele não vai deixar de fazer o bem para você, nem para você e nem para a sua casa, mas você tem que ser fiel a Ele. Tudo vai cooperar para isso. Amém?